Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Sociologia Jurídica. Hoje nós vamos discutir um dos grandes clássicos da literatura universal, O Processo, do Franz Kafka. É um livro muito interessante, ele tem características bastante particulares, bastante próprias. É um autor que é muito diferente daquilo que nós estamos acostumados a ler, a trabalhar no nosso cotidiano. É um tipo de literatura bastante distinta da literatura brasileira. Então é importante a gente compreender essas diferenças, entender o contexto histórico no qual o autor viveu, entender por que ele escrevia do jeito que ele escrevia e qual que é a mensagem subjacente a essas obras que nos interessa do ponto de vista jurídico, que nos interessa para fazer uma leitura jurídica. Então, vocês viram, o livro chama-se O Processo, fala exatamente disso, né? Nós vamos discutir depois aqui os detalhes. Então, os elementos jurídicos presentes nessa obra eles são muito importantes, embora seja uma obra de ficção. Mais do que isso, uma obra de ficção absurda. A vida e a obra do Kafka, elas se entrelaçam. Não? O Franz Kafka é um autor que vive lá da virada do século XIX, começo do século XX. É um momento de transformações muito grandes. É um momento em que o mundo virou radicalmente, do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista tecnológico, né, do próprio ponto de vista literário, do ponto de vista musical, aconteceram transformações imensas ao longo desse período no qual o Franz Kafka viveu. E, de modo geral, a obra desse autor é uma expressão disso. Ela reflete essa inquietação com a transformação. Talvez isso fique mais claro ainda no Metamorfose, do Franz Kafka, que é o livro mais famoso desse autor. Vocês já leram Metamorfose? Começa assim: depois de uma noite de sonhos intranquilos, e ele é um grande inseto. E o livro inteiro mostra como as pessoas reagiriam a isso, como seria, o que passa na cabeça dele com essa transformação, com essa metamorfose pela qual ele passou de homem para um inseto. As pessoas, de um modo geral, interpretam como uma grande barata, né? E no fundo, esse Metamorfose é um retrato dessa inquietação diante do mundo, desse sentimento de desconforto, dessa sensação de que as pessoas elas olham para o mundo à volta delas e elas não entendem mais nada do que está acontecendo. Vocês acham que isso tem a ver com o nosso momento histórico atual? Embora nós não estejamos nem de longe passando pela mesma transformação que ele viveu naquele momento histórico, mas nós também estamos vivendo essas transformações. E se nós sentimos essa inadequaçãozinha só porque agora você não sabe direito como é que usa o TikTok, agora você imagina num contexto em que o Franz Kafka viveu, né, ele nasce lá no final do século XIX, portanto 1800 e Guaraná de rolha. Mas lembre-se, a Revolução Francesa aconteceu quando? Você lembra quando aconteceu a Revolução Francesa? Aconteceu lá em 1789. Para 1800 e qualquer coisa, quando ele nasceu, a gente está falando de um período de mais ou menos 90 anos, não passou nem 100 anos. Mas você se lembra da Revolução Francesa? Os reis, né, a última linhagem dos reis, os 14, 15, 16, a forma como eles se vestiam, aquelas perucas, aquelas calças apertadinhas, né, aqueles sapatos largões, aquelas roupas super multicoloridas. A gente está falando aqui mais ou menos do período histórico de um Jack Sparrow, né? Aqueles chapéus de 3 pontas, aquelas roupas, né? Aqueles casacos, aquela coisa toda. As guerras eram travadas com aqueles mosquetões, não é isso? Embarcação à vela. E as pessoas viajavam como? Carruagem ou, naquele momento ainda, né, barco à vela. Algumas décadas depois, onde o Franz Kafka trabalhava? Aliás, onde o Joseph K., né, trabalhava no livro. Onde é que a personagem trabalhava? Procurador de um banco. O cara trabalhava num banco. Embora banco já existisse, mesmo durante a Idade Média, durante o Renascimento. Por exemplo, o que a família Médici fazia? Quando a gente pensa no livro do Maquiavel, né? No Príncipe ele descreve a família Médici, descreve ali a elite florentina, o que eles faziam? Eles eram banqueiros. Mas eram banqueiros no sentido, né, muito antigo. Na verdade, havia uma caixa de depósitos ali, era uma coisa completamente diferente. Mas o Joseph K., ele usava touquinha, ele usava aquela calça apertada, ele vivia no período medieval renascentista, ele trabalhava num banco típico da família de Médici, lá em Florença.
Não, né? O que ele fazia? Ele era um burocrata, ele trabalhava no escritório, carimbando papel. E nessa década, no período em que ele morreu, já tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial, já tinha sido inventado o avião. Então veja, quando ele nasceu, provavelmente ainda existiam pessoas vivas que tinham vivido na França antes da Revolução Francesa. Quando ele morreu, já tinha inventado o avião. Vocês têm noção do que é isso? Já pararam para pensar nisso? Olha que loucura. Nós estamos falando de um sujeito que viveu num momento histórico em que coexistiram pessoas que viveram na época da embarcação à vela, na época que as pessoas ainda viajavam de carruagens, ou seja, pessoas que haviam conhecido o antigo regime, e ele morreu, podia ter andado de avião. Não estou nem falando do barco a vapor, trem, essas coisas, não estou falando de avião já, né? Olha isso, no período em que ele viveu, ele lidou com gente que viveu antes da Revolução Francesa e morreu já podendo ter andado de avião, se ele tivesse tido a oportunidade. Então é desse mundo que a gente está falando. Vocês entendem por que desse sentimento de inadequação? Imagina um cara... Hoje, se vocês têm família, vô, pai, velhões, aquela coisa toda, o pessoal gosta de falar do passado, né? Daquela época que era bom, tomar café na pedra, né? Levantar cedo e tomar café lá na fazenda, aquela coisa toda. Mas não é disso que a gente está falando no Franz Kafka. Lá a gente está falando de um momento que não havia energia, ainda não havia estudo sobre o que era eletricidade. As pessoas não sabiam o que era eletricidade. Não é que não havia eletrificação no campo, não existia, né, nenhuma obra de eletrificação. As pessoas não sabiam o que era eletricidade na época da Revolução Francesa. Quando ele morre, as pessoas andavam de avião. Já haviam programas de eletrificação urbana. É disso que a gente está falando. Ele morreu, trabalhava no banco e vendia seguros. Trabalhava nessa área lá dentro do banco. Imaginem se para nós hoje, avó, lembra do passado como uma coisa idílica, na época ainda não tinha internet. Vocês imaginam quando, né, desse período de transformações em que a gente estava discutindo aqui, esse período da vida do Franz Kafka. Isso é uma mudança radical. Isso é o mundo se transformando completamente. Agora, vocês imaginam as relações sociais. Como é que elas mudaram? Por exemplo, se acabou o antigo regime, acabou uma sociedade estamental de castas, eles passaram por uma Revolução Francesa, estabeleceram uma democracia, agora baseada na ideia de cidadania, e é justamente por isso que ele está discutindo aqui nessa questão do processo. Eu tenho o direito de saber do que eu estou sendo acusado. Veja, no período histórico em que ele nasceu, ele ainda tinha convivido com gente que vivia no antigo regime. Tá? Uma sociedade dividida em castas, nobreza e plebe. Agora, você imagina o que significa para essa gente essa ideia de cidadania. E o que significa direito num contexto como esse? Vocês têm noção da transformação do direito que passou lá da Revolução Francesa para o período em que ele viveu? Então a gente falou, pense em transformações sociais, transformações tecnológicas, transformações nas relações entre as pessoas. Pois imagina as relações de gênero, relações entre homens e mulheres nesse período. Será que elas eram diferentes? Lá no antigo regime e aqui, quando o sujeito já trabalhava em banco e podia andar de avião? Então vejo, ele escreve desse jeito absurdo, se colocando no papel de um grande inseto, se colocando como uma pessoa que de repente passou por tudo isso que passou no livro, o processo que vocês vão descrever para mim daqui a pouco. Mas então vejam de onde vem. Vocês sentiram essa inquietação na leitura da obra? Essa sensação de estrangulamento, de desconforto? Estou entendendo nada, né? Estou entendendo nada. O que está acontecendo aqui? Vocês sentiram isso? Porque é isso que ele sentia. É isso que ele está tentando passar para a gente. Não é, o cara não sabe escrever. Entende? Então, vejo como o artista, ele capta o mundo, o espírito do mundo, de um jeito que é brilhante, de um jeito que é magistral. É mais ou menos como vocês olharem para, sei lá, Chico Buarque, Geraldo Vandré, no período em que eles produziram, né,
Todas aquelas músicas falando de protesto, o desejo de liberdade, aquela sensação de estrangulamento diante de um contexto de autoritarismo, aquelas obras expressam melhor o que era espírito daquela época do que qualquer outra coisa. Então veja, você pode buscar isso na arte. Podemos buscar também na literatura jurídica, podemos buscar nos textos de ciência política daquela época, podemos buscar isso nos textos de economia. Mas o artista ele faz isso brincando. Ele capta esse espírito da época de um jeito que é bonito de ver e não é tão diferente daquilo que nós vemos nos textos científicos. Por isso que é interessante fazer esse tipo de leitura. A gente podia estar lendo um texto jurídico desse período, podíamos estar discutindo mais um filósofo, mas discutir o Franz Kafka já é lindo para você entender o que é a transformação pela qual o direito passou ao longo desse período. Então, como eu já perguntei, vocês já confirmaram para mim. Então, vejo, essa sensação de estrangulamento, essa angústia, é a angústia dele. Mas é a angústia do mundo também. É a angústia dos homens e mulheres que viviam naquela época. Ele está contando isso para vocês. Então, o que era fazer direito naquela época? O que era discutir os direitos das pessoas naquela época? Porque pensem no seguinte. Hoje, você mais ou menos tem ideia de quais são os seus direitos do ponto de vista formal. Você lê a Constituição, você sabe quais são os seus direitos, você entende muito claramente, muito bem como funciona o fórum. E se você não entende, porque não estudou, né, porque não teve acesso a um conhecimento jurídico, não é difícil você buscar. Mas imagine naquela época. O que ele não entendia é como funcionavam os processos. O que ele não entendia é como funcionava o judiciário. Que ideia é essa de justiça? Como é que isso acontece? Aquilo que ele relata ao longo do livro é o que as pessoas pensavam em termos do direito naquela época. Essa bagunça, essa coisa de que estão me dizendo que eu tenho um monte de direitos. Cadê? Onde é que está isso? A gente não sente isso hoje também? E isso porque nós sabemos, né, onde o direito está escrito. Vocês sentem isso fazendo um curso de direito. Você imagina o cara que trabalhava num banco lá na virada do século XIX, começo do século XX, tentando entender que raio é isso, o que está acontecendo. Então é importante ler o livro com esses olhos, né? Entender o livro com esses olhos. Então ele está contando para a gente essa fofoca. Então que raio era isso? É quase um Big Brother de como era aquele mundo. Beleza, então vamos lá. E aí, contem para mim as suas impressões. Como foi essa leitura que vocês fizeram? O que passou pela cabeça de vocês quando vocês leram o livro? Antes ainda de entrar na história, né? Como é que vocês sentiram essa leitura? Eu já queria saber o que ele tinha cometido. Que é a primeira coisa que a gente quer saber. O que foi que ele fez? E ele passa o livro inteiro sem falar pra gente o que aconteceu. Então, a leitura do livro te despertou a curiosidade. E a confusão mais pra frente. Curiosidade, confusão, a Luana falou de ansiedade, né? Muito o sufocamento, como o senhor falou. Bom, mas eu, como não li o livro, espero que vocês me contem a história para eu saber do que se trata. Então, vamos lá, mais algumas impressões ainda. Mas ainda mais algumas impressões, né, de vocês. E aí, como é que foi a leitura do livro? Bom, vocês já esperavam? Vocês esperavam essa história antes de começarem a ler? Não, eu não imaginava uma outra situação bem diferente. Imaginava todo um desenrolar de um processo mesmo, de uma intimação, de todo um processo realmente. Uma história bonitinha, pronta e acabada, com começo, meio e fim, é isso? Até com romance no meio. Ia ter uma jogada, ele ia poder contestar tudo isso. A gente imaginava isso. Eu achava que ia ser uma história sem graça, assim, que não ia atrair a minha curiosidade, mas até então eu estou super curiosa para continuar a leitura. Não terminei, mas vou terminar. Então, veja que coisa interessante. O Franz Kafka dá uma banana para as nossas expectativas. E veja que ele é um autor muito diferente da média dos autores que nós conhecemos, porque a obra dele é uma obra póstuma. Vocês pesquisaram a vida e obra do autor? Eu vi um vídeo que fala mesmo que essas publicações são depois que ele morreu e que não queria que fosse publicado, né? Na verdade, ele pediu para o amigo queimar tudo aquilo que ele escreveu para que ninguém nunca tivesse visto
né? Porque ele tinha vergonha, no final das contas, daquilo que ele escreveu. Ele achava que nem merecia ser publicado aquilo. Agora, imagina se o amigo queima mesmo. Se destrói essa obra. A gente nem ia saber que ele existiu. Então ele é um autor que nunca foi famoso em vida. A vida dele foi uma vida bastante simples, né? Ele era um burocrata, um funcionário simples aí de uma instituição. Mas o cara viu uma vida inteira, viu uma vida que a gente poderia chamar de uma vidinha medíocre naquele período, né? Quando você pensa em Franz Kafka hoje, ele é um grande monstro, né, da literatura universal, um dos grandes autores da literatura universal. Na época que ele estava vivo, ninguém sabia disso. Assim, qualquer um que trombasse com Kafka na rua não saberia nada sobre ele, já que ele não era famoso, né? Toda a fama do Franz Kafka é póstuma. E como eu já disse, ele ficou famoso por um tipo bastante específico de literatura, que é essa literatura do absurdo. Que ele não escreve com começo, meio e fim. A estrutura da obra não tem nada a ver com aquilo que as pessoas estão acostumadas. Então ele subverte as expectativas, ele cria todo um novo conceito de como se contar uma história. Agora, vocês imaginam, por exemplo, a Netflix hoje, os filmes do Shyamalan hoje, né? Se eles existiriam sem isso, esses filmes que tem plot twist, né? Esses filmes que a história é meio estranha, começa aqui, depois vai pra lá, essas coisas. Ok, então, e aí, o que mais? O que me chamou bastante atenção na leitura foi as pessoas estarem assim tão conformadas e não saber sobre a lei, sabiam que eram barradas, ninguém permitia que elas conhecessem sobre o assunto ou conhecessem seus direitos e assim, trazendo para os nossos dias, né? Também acontece muito hoje, muitos estão conformados em não saber os seus direitos, né? É isso que eu ia te perguntar. E estão acomodados a isso. É isso que eu ia te perguntar. O livro conta uma história de passividade. E hoje nós somos diferentes? Aquilo é uma obra do absurdo, feita para retratar um universo fictício. Mas quando você olha para a nossa volta, é tão fictício assim? É algo tão antigo, mas tão real, né? tão atual. É algo tão antigo e tão atual ao mesmo tempo. Retrata muito... a diferença de tempo é muito grande, mas ainda se torna muito igual. As pessoas, né, continuam mais ou menos no mesmo patamar de conhecimento, de querer buscar aquilo que é seu, né? Mesmo com tanto tempo de diferença, ainda há essa igualdade. Às vezes está um pouco na própria justiça, né? no próprio desenrolar de todo esse... de como antes, como agora. Sim. E você falou de tanto tempo e tanta diferença. Ela passou 100 anos da morte do Franz Kafka. Inclusive completa esse ano, né? Ele morreu, no ano passado. O centenário da morte do Franz Kafka foi no ano passado, né? Morreu em 1920. Então, temos 100 anos da morte dele. Mas veja, ele nasceu mais ou menos 90 anos depois da Revolução Francesa. 90 anos antes dele nascer, o mundo era muito mais diferente do momento em que ele nasceu do que ele era diferente da época em que o Kafka morreu em relação aos dias de hoje. Nós reconheceríamos mais o mundo no qual o Kafka viveu do que ele seria capaz de reconhecer o mundo pré-Revolução Francesa. E a gente pensa, nossa, o mundo mudou radicalmente, as mudanças são completas e profundas, o mundo muda totalmente de uma década para outra, aquela coisa toda, mas será mesmo que tá assim? Já pararam para pensar nisso? Pode falar, Sayuri. Pegando o gancho dessa questão aí de tempo, até mesmo eu não sabia que era tão antigo assim esse livro. E na parte que o K vai conversar com o pintor, relata muitas coisas bem parecidas com hoje em dia, que ele vai falando e vai explicando como são aquelas partes que ele deve seguir. E parece muito hoje em dia. Então a gente pensa, para mim era até mais novo, não tão antigo assim. Pois é. Então veja como ele subverte as nossas expectativas até depois de morto. Ele gosta de detalhar bastante cada cenário, Maria, de fato. Professor. Oi, pode falar. A Marielle acabou de falar do cenário, era justamente isso que eu ia tocar. Assim, uma coisa que me chamou bastante atenção no livro era como ele retratava aqueles locais onde ficava a justiça,
a linguagem que ele usava, aquelas pessoas que estavam perto, o quanto elas estavam afundadas na justiça e não conheciam nada da justiça, né? Então isso foi assim, era muito angustiante. Realmente ele não sabia de nada, ele estava embaixo de tudo aquilo e não tinha a menor noção de onde ele estava envolvido. Porque tem uma parte do livro que ela fala assim, justamente nessa parte que ele visita o pintor, que foi citado aí antes, que se surpreende do lugar, que os lugares eram todos horríveis, né? Abafados, úmidos, sem janela, sem ventilação. E eu fui pesquisar o que era uma palavra que eles usavam no livro, eram águas furtadas, né? Eu falei, mas que raio de água furtada? Eu pensava que tinha a ver somente com as vidas roubadas que essa justiça tinha, mas não era somente isso, porque elas se referiam que todos os prédios daquela justiça ficavam entre o beiral, né, no último pavilhão dos prédios, era sempre o último, o mais abafado, o mais úmido, o mais inacessível. Então, assim, eu acho que ele tem uma profundidade de escrita que eu fiquei besta. Sim. Então agora você me deixou curioso. Então do que se trata esse livro aí mesmo? Como é que começa a história? Cada um começa um pouquinho, então. Isso. Faz um jogral aí. Como é que começa a história? Falando que Joseph K. foi caluniado por alguém. Então esse Joseph K. é o personagem principal? É a personagem principal, é isso? Então o livro tem uma personagem principal, que é esse cara. É ele, o principal. Aí começa com ele sendo acusado de alguma coisa? Começa com o dia do aniversário dele, ele acordando e já tendo a porta, né, do quarto dele, 2 guardas dizendo que ele estava detido, né? Então, sem contar nem porquê, e ele pedia informações, e eu acho que isso deixa a pessoa muito perdida. Imagina você acordar na sua casa com 2 guardas que falam que você está detido, né? E não te dão informação do que você fez, o que você cometeu, e que acesso, onde você tem que procurar essas respostas, nada eles sabiam. Interessante. E aí, o que acontece na sequência? E aí, daí já vem uma amostra da corrupção, né? Os 2 guardas tomam o café da manhã do Joseph K. Achei aquilo horrível. E come o almoço também. Se tomasse meu café da manhã, eu ia ficar muito chateada. E assim, a partir daí a gente vê vários momentos, né, desse abuso de autoridade. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês, né? Vocês contaram uma coisa interessante. Então o sujeito chega na sua casa, ou na região que você mora, mete o pé na sua porta ou te prende, sem nem dizer o que está acontecendo, e ainda toma suas coisas. É isso que estão dizendo que aconteceu? Isso é absurdo? É uma invasão de privacidade, assim, isso é um abuso nunca aconteceu absurdo. No Brasil. Isso nunca aconteceu no Brasil. Imagina. Favela, nego tá lá, chega a polícia dando tiro, porque tudo é preto, vagabundo, favelado. Então não é nem que vai prender o cara, você mata o sujeito sem... É claro que eu estou exagerando aqui, mas você sabe que esse tipo de coisa acontece. Nós vemos casos muito famosos que gente é metralhada e depois se descobre que, né, a pessoa estava passando no lugar errado na hora errada, ou situações em que pessoas são metralhadas sem nenhum direito à defesa. É diferente dessa condição do Kafka? Não é. Teve um cara que ele tava com a furadeira, os policiais atirou nele porque achou que era uma arma. Pois é. Então, acho que uma favela no Rio de Janeiro. E é um caso, né, que acaba virando meio que anedota. Mas são casos reais que acontecem o tempo todo. E você acha que não acontece de gente ser presa? Assim, os policiais chegam lá, mete o tapa na cara do sujeito, arrasta, sem nem dizer o que está acontecendo, ainda toma as coisas do sujeito em casa? Nem pergunta o nome da pessoa. O interessante é que ele era um cara... só um instantinho, Jennifer. E será que isso acontece no Brasil? Só um segundo. E será que isso só acontece no Brasil? O tempo todo. Só no Brasil?
E será que a polícia americana não faz coisa assim também? Ah, se faz. Também faz. A americana é pior ainda. E o tal do George Floyd lá? Você lembra disso? Vidas negras importam? Por que vidas negras importam? Ele era acusado do quê mesmo para ter sido morto ali, daquele jeito sufocado, até o final, até que a vida tenha sido exaurida do corpo dele? Ele estava sendo acusado do quê mesmo? Pelo que eu me lembro de nada, né? Pois é. Mas ele foi detido ali, não foi? Com o joelho no pescoço até a morte? Triste com câmeras na cara do policial, na cara dele, o pessoal gravando, o mundo inteiro vendo? Então vejo que... será que esse processo é tão absurdo assim? Havia uma suspeita, mas ele foi acusado efetivamente do quê? Teve os direitos dele assegurados? Absolutamente não. O que aconteceu com ele foi diferente do que aconteceu com Joseph K? É diferente do que acontece de forma cotidiana no Brasil, em muitos lugares, sempre na periferia, nunca no centro, sempre com gente de pele escura, muito raramente com gente bem vestida, com gente que usa paletó. Talvez seja justamente esse gancho que o professor falou que nos sufocou tanto, porque realmente eles pegaram, se a gente for observar agora, eu não tinha pensado sobre isso também, eles pegaram uma pessoa da sociedade. Ele era um procurador de um banco, mas se de repente se eu for inverter e colocar nele um cara pobre, um cara negro nesse mesmo personagem, né? Talvez eu já não ficasse tão espantada, porque eu já ia ficar justificando que ele era culpado. Porque é normal. E no caso de cá, exatamente, no caso de cá não, a gente fica realmente acreditando até o final que ele morre inocente. Realmente é um caso a se pensar, não tinha levantado essa possibilidade. E tem uma outra questão. E tem só um instante, sabe? Tem uma outra questão importante que ele era de uma família judia, mas era parte da comunidade germânica, né? Ele falava alemão, mas nascia na República Tcheca, né? Em Praga, Império Austro-Húngaro, na verdade, né? Então veja, ele era cidadão de qual lugar mesmo? Por exemplo, ele está submetido a quais leis? Quem que olha para ele e pensa, esse sujeito é parte da nossa nação, ele é do nosso povo. Como alemão, o que ia acontecer menos de 20 anos depois que ele morreu? Aliás, como judeu alemão, o que ia acontecer menos de 20 anos depois que ele morreu? Já já a gente fala sobre isso. Mas vejam, ele não era negro, ele não estava na favela, mas ele era um outro lá naquela região, né? O Franz Kafka era esse outro, né? Só que o outro no Brasil é preto, o outro no Brasil é escuro. Lá esse outro era o judeu, é o diferente, é o cigano. O outro não está na cor da pele, né? A medida do preconceito, da ignorância social não é definida em outros lugares necessariamente pela cor da pele, mas pode ser pela religião, pelo grupo étnico, série de outras questões interessantes. Mas e aí, o que acontece na sequência? Ele é acusado, vem lá, toma um cafezinho dele, o que mais? Ele quer tirar satisfação, né? Aliás, ele é preso, né? Pelo que vocês me contaram, ele não foi acusado, é isso? Ele queria falar com o superior para ver, ele até buscou a identidade dele, para tentar mostrar para eles, ó, tô mostrando minha identidade, cadê a de vocês? Aí depois ele queria falar com a autoridade, que estava uma pessoa do quarto ao lado, falou que recebeu um telefonema depois. E nem a autoridade ali, que a gente achava que era uma autoridade, ele não sabia também o que falar para ele, nem ele sabia o que estava acontecendo, só que ele estava sendo detido. Então ele não foi preso, ele foi só citado inicialmente, é isso? Ele podia continuar a vida dele normalmente, você pode trabalhar, ninguém tá segurando. Ele continuou o trabalho dele. Ele tinha uma rotina de prostituta, até que ele decidiu naquele dia não ir, né? Oi? Aí toda prostituta. Tem isso também no livro? O que vocês andam lendo por aí, gente? Pensa numa história que tem mulher. O que vocês estão lendo por aí, hein? Professor, foi sua indicação. Eu? Eu não acho que assim, ele era muito arrogante, ele até agarrou a vizinha dele. Eu não acho ele tão inocente assim. Mas não sei se ele era inocente da acusação que eles achavam que ele era para ser detido, mas ele não era uma pessoa tão boa assim.
Interessante. Você tá, olha que... assim, ele era namorador, né? Ele era um homem apaixonado. Homem apaixonado. A Karine julgando o rapaz, olha, tá vendo vagabundo, olha lá. Porque ele era namorador, mas pela falta de educação dele. Eu entendi, faz sentido, é uma interpretação justa. Naquela época, o homem, ele tinha autoridade mais ou menos sobre as mulheres, né? Então, você pode ver que as mulheres mesmo que se jogam de uma certa forma, né? Porque eles tinham autoridade das mulheres. Então, para normal agir dessa forma com mulheres, né? É tanto que a empregada, a gente vê lá depois do advogado Sassanha condizendo mais com essa questão. Porque é normal os homens... Será que era machista aquele mundo? Será que era machista aquele mundo? Quase nada. Mulher tinha direito ao voto ali? Mulher tinha o direito de pedir divórcio? Na França, nessa época, a mulher tinha direito de pedir divórcio? Né? E por aí vai, então. Vejo que é fruto da... A forma como ele escreve é fruto da época. Esse era o mundo no qual ele viveu, né? É chocante pra gente, mas aquilo era a norma do dia ali. E que mais? Tanto que o advogado do Joseph, o senhor Dr. Hold, lá, o advogado Hold, ele usava a secretária dele, a Lady, para persuadir os clientes dele, tipo assim, para não ficar questionando, não ficar perguntando sobre os processos, para interromper, para cortar, para limitar. Então ele usava ela, essa figura feminina, a mulher, né, para atraí-los. E ela, ao mesmo tempo, ela se jogava nos braços dos clientes dele, a fim de limitá-los a essas curiosidades dos processos, para facilitar o trabalho do advogado. Tá, e na sequência, o que acontece? Aí, pegando a parte do advogado ali... Ele é levado? Pode falar, Maria. Ah, não, era só a sequência lá, né? Depois que ele... Ele vai na prestar verdade, os caras... depoimentos só, né? Isso. Quando chamado. Aos domingos. Ele tinha que comparecer no fórum domingo? Né? Não sabe onde é. Ele demora para localizar o local. Ele recebeu a ligação falando que no domingo pela manhã ele tinha que comparecer para o seu depoimento, mas ninguém disse para ele onde era, que horas que era e como que ele tinha que chegar lá. Ele simplesmente foi. E quando ele chegou em um determinado lugar que ele achava que era a parte do judiciário deles lá, ele inventou o nome de alguém para perguntar, para abrir as portas para ele ver se realmente era aquele lugar que ele deveria estar. Ele chega e o juiz fala que ele está 1h05 atrasado para o testemunho dele, né? Para ele dizer lá. O depoimento, né? É isso, o depoimento. Aí... Que bagunça que é aquele depoimento aí. Sim, muita gente amontoada por ser pequeno o espaço, muito abafado, muita gente. As pessoas ficavam curvadas pelo pé direito ser muito baixo. E ele achando que era ele e tinha a moral lá, né? Todo mundo uma mulher primeiro ainda antes, né? Que é a que recebe ele, né? Mais uma mulher, né? Mais recebe uma mulher que os homens também acabam usufruindo dela também, e ela é esposa do dinheiro lá que faz as justificações. Exato. E o juiz também usufrui dessa mulher também, no caso. É bem... Pode falar, pessoal, vocês podem falar, não precisa levantar a mão, vocês podem ir falando aí na sequência, senão vocês acabam não conseguindo falar, pode falar. Eu achei muito louco um casal tendo relações sexuais num julgamento, assim, uma falta de respeito enorme. Eu fiquei, gente, e eu vi muito isso, que foi até... O que tem a ver isso com respeito, gente? No julgamento, tipo, é que na época era normal, a gente fica escandalizado, né? É porque era uma organização...
Porque ali era para ser a sala da justiça, né? Ele estava indo para uma audiência, né? E nesse ambiente todo, como os meninos já descreveram aí, todo bagunçado, todo cheio de um local abafado, úmido, é sempre assim. Aí teve esse casal no fundo fazendo barulhos, como as meninas falaram, de um ato sexual. Mas ele nem mostrou, nem contou como é que foi o ato? Não. Eu perdi a curiosidade já estava querendo ler. Já estava querendo ler o livro, eu não vou ler mais. Assim, o que eu vi assim desse monte de mulherada no livro, né? Porque tem muito mesmo, como as meninas falaram, e todas se jogam aos pés de Joseph K. como se ele fosse o cara, né? Uhum. Mas dá a impressão que ele é bonitão pelo jeito dele. Porque as mulheres se jogam. Sei lá, eu acho. Você já tá julgando o cara, dizendo que é feio. Ou, na verdade, elas estão só desviando a atenção dele do foco principal, né? Porque, na verdade, todo lugar que ele ia para tentar uma informação importante, tinha uma mulher se jogando para ele. E ele acabava caindo, todas as vezes. Eu acabei percebendo como se fosse uma prostituição da justiça ali no meio daquilo tudo. Vamos lá. Entendeu? Então vamos lá. Uma justiça prostituta. Então vamos lá. Ele sabia onde tinha que ir para prestar o depoimento? Não. Então mostra também como ele descobriu. Esse é um lugar estranho. Esse é um lugar que ele não conhece. E as pessoas comuns conhecem o fórum? Não. Sabe onde fica, em geral, frequenta, passam perto, é coisa do cotidiano, é coisa comum. Ninguém quer passar por lá, né? Ninguém quer estar lá. Certamente não, mas você imagina alguém que mora lá do outro lado do Moisés de Freitas, que trabalha na Paraná. Ela não pode perfeitamente viver a vida dela inteira sem nem saber onde é que fica o Fórum de Vilhena, ao menos que ela seja citada e tenha que comparecer lá por alguma razão. Essas pessoas, elas caminham ali na Tancredo, né, no calçadão ali, aquela coisa, né? Chega lá, olha lá pro motor, beleza, né? Passa lá pros amigos advogados, dá high five, né, e tal. Essa gente tem essa vivência com a justiça e o judiciário. Ela sabe o que é promotor, quem é juiz aqui, quem é advogado. Então vocês viram, quando ele discute essa questão de que ele nem sabe onde que não sabe o horário, né, como chegar, um problema, vocês entendam como era problemático, como na verdade ele está descrevendo o sentimento, não necessariamente a situação. Da mesma forma que, por exemplo, quando ele chega lá, vocês descreveram o local fisicamente. Como é que era a descrição física que ele faz do local mesmo? Nossa, terrível. Muito suja, desorganizada. Muita gente em tumultuação. Muita pobreza. Sufocante, quente, terrível. Então vocês viram que ele não está descrevendo o lugar, ele está descrevendo o sentimento? O que a pessoa sente quando vai lá sendo acusada? Sufocada, perdida. Sente aquilo que ele descreve como característica do ambiente, como característica física do local. Mas não é a característica física do local, é uma característica daquilo que ele está sentindo. E essa mulher que está lá fazendo isso, que a Marielle descreveu, né, logo na recepção, e essa coisa toda, é justamente isso. Né? Não seria justamente uma alegoria para aquilo que é a justiça? Essa bagunça, essa esculhambação, essa imoralidade, justiça é moral? O detalhe é que o julgamento era dentro da casa deles, não era? Eles usavam como... Era a casa deles e depois utilizavam como... Mas o ponto não era a casa do Kafka. Não era a casa das pessoas que vão buscar a justiça. Mas é a casa de quem? De quem faz a justiça. Quem faz a justiça dentro do fórum está em casa. Quem faz a justiça trabalhando dentro do fórum, o juiz está em casa, o promotor está em casa. Não é isso? O que é estranho para eles lá dentro? Esses caras, por exemplo, no Brasil, eles têm autonomia orçamentária para gastar do jeito que quiser ali. Vocês ouviram falar, né? Eu até mencionei aos anteriores, né? Recentemente apareceu mas sempre aparece
esporadicamente alguns casos desse, um escândalo. O juiz comprou queijo Roquefort, né? Gastou 1.000 e não sei quantos reais aí para montar os cafezinhos lá do fora, essa coisa toda. Compra sofá de 15 mil reais, cartas de vinho de não sei quantos milhares de reais, essa coisa toda. É isso, é a casa da mãe Joana. O nego tá em casa. Usa o orçamento público do jeito que quer, porque tem autonomia completa e tem pouca fiscalização. Então veja, novamente, o Franz Kafka está descrevendo o sentimento. Como se sentem as pessoas que trabalham lá e como se sentem as pessoas que vêm de fora. Quem está em casa é a pessoa que trabalha lá. Quem vem de fora está numa casa estranha, está num local estranho, sentindo aquilo que ele descreveu como característica física do local. Fala, Carlos. Fala, Jennifer. Então, pegando o gancho aí que o senhor falou a respeito das pessoas conhecerem o fórum, alguma coisa do tipo, eu cito também a aula anterior do senhor, eu acho que foi sexta-feira, né? Que o senhor falou sobre a leitura jurídica, entendeu? Então, esse livro, ele aos poucos nos remete a isso. Porque, para mim, que eu que tenho um pouco de estudo, eu senti um pouco de dificuldade na questão da leitura desse livro, entendeu? Imagina para uma pessoa mais leiga, entendeu? Então, tanto a questão da leitura quanto o lugar, entendeu? Para a pessoa que é mais leiga, então é um pouco de dificuldade, entendeu? Sim, a literatura jurídica ela é escrita num linguajar que não é o linguajar das pessoas comuns. Então, até o próprio jargão jurídico, ele é excludente. Ele faz as pessoas se sentirem do jeito que o Franz Kafka descreve ali no livro. Muito bem. Eu estava realmente na dúvida em relação a essa descrição que ele fazia. Se era uma descrição querendo mostrar uma realidade diferente da que a gente tenta imaginar um prédio, igual ele estava descrevendo, né? Um prédio sujo. Mas será que nem você falou, é um sentimento? Então, provavelmente era um prédio normal, mas como ele descrevia da a forma pessoa, que quando vai lá, se sente suja, se sente com calor, se sente... A gente imagina todo aquele prédio sujo realmente, mas tentando ver dos dois lados, provavelmente era algo normal, mas como ele se sentia ruim, se sentia sujo, era assim que ele descrevia toda a situação, todo o prédio. Na verdade, às vezes não era. Às vezes é um prédio normal, como ele descreve, da forma como ele se sentia. Então, o ponto a linguagem não é literal, né? Não tem que ser tomada de forma literal aqui. Porque é um livro de literatura, não é um livro científico. Então exige esse tipo de abstração, né? E aí? E depois dessa passagem, o que acontece? Daí tem um episódio que eu achei bem interessante, que ele retorna no domingo posterior a esse, e o juiz de informação não está lá. Quem atende ele é a esposa do porteiro. E ela permite que ele tenha acesso aos livros do juiz. E quais eram esses livros, né? O primeiro ele fala que quando ele abre o livro, era um livro pornográfico, que tinha desenhos, né, de pornografia. E o segundo livro era um romance, era uma novela. Daí eu fiquei, puxa vida, né? Os livros do juiz ser desse cunho, né? Eu tô achando que vocês estão muito... Vocês estão muito moralistas, fazendo muito julgamento de valor em relação às pessoas, viu? Ele ficou decepcionadíssimo, né? O Joseph, quando viu aqueles livros, ficou decepcionado. Pô, peraí, mas cadê as informações dos processos? Cadê as leis, né? Achei muito interessante aquela parte. E vocês acham que as pessoas não têm essa sensação também diante do judiciário? Por exemplo, você vê sempre as pessoas que vão lá diante do judiciário... Professor, não fala assim! Mas as pessoas que vão diante do judiciário sempre, elas se sentem respeitadas, tratadas, né, com toda a dignidade da circunstância, elas sentem que estão sendo ouvidas e que o caso está sendo levado a sério? Eu espero que sim. Vocês se lembram daquela... Mas eu nunca entrei lá no fórum numa posição diferente da que eu sempre habitualmente estou lá.
Mas eu vejo que as pessoas mais simples, elas realmente entram muito acuadas. Mas você se lembra daquela audiência? Só um instantinho, Marina. Você se lembra daquela audiência que aconteceu recentemente? Que uma moça, eu esqueci o nome dela. Tá numa coisa que ela foi estuprada, sofreu ali um assédio grave. O juiz se comportou com ela como se ela... Assim, você aí que tem cara de puta, mas será que você não tava mesmo? Será que a culpa não é sua? Não, pensa bem. Só faltou dizer isso para ela, o juiz. Né? Vocês podem buscar aí depois o vídeo, o áudio, não lembro o que é. Mas tá lá para todo mundo ver. Ou seja, em que isso é diferente do que o Kafka está descrevendo aí? Né? A pessoa vai lá buscar a proteção da justiça diante de uma agressão tão grave, e como é que o sistema reage a ela? Entrega essa putaria. Entrega isso aí. Entrega o livro pornô. É isso aí. Claro que não é só isso, né? Não é que o judiciário brasileiro é isso. Não é verdade. A grande maioria dos juízes são sérios. De um modo geral, o sistema funciona. Ele tenta prover, de fato, justiça para as pessoas. Vai ter lá os seus problemas, que em geral são pontuais. Mas não é impossível, não é invulgar, que aconteça coisas desse tipo. Aí você fala romance, né? Tá lá, né? Mas você já ouviu falar de situações que hoje isso é mais anedótico, né? Você não vê mais esse tipo de coisa acontecer, não com a frequência que já aconteceu no passado. Mas já teve vara da justiça aqui no Brasil em que a mulher do juiz ia lá trabalhar, dar sentença. Vocês já ouviram falar de histórias assim? Isso, a mulher do juiz é que dá o despacho no fórum. Vocês acham que isso é brincadeira? Não é não, são situações reais. Mas então, já faz muito tempo isso, professor? Bastante tempo. A gente está falando de mais de década. Que bom. Né? Mas coisas absurdas, Mas essa história da moça que foi lá quase que assediada pelo juiz, aconteceu ano passado. Ou esse ano, nem lembro direito. Então, assim, não é coisas que a gente está falando aí do tempo do EPA. São coisas recentes, coisas da nossa vida contemporânea. Então, ele descreve elementos dentro de uma lógica da literatura do absurdo, mas basta a gente parar para pensar e veja, não é tão absurdo assim? E esses tipos de situação acontecem muito perto, na nossa cidade mesmo. Há uns 6 meses, eu tenho uma sobrinha que ela pediu uma medida protetiva contra o namorado, porque ela terminou, passou uns dias, ela foi numa festa e estava com paquera. Ele chegou lá, arrebentou o namoradinho dela e ela foi para a delegacia, né? Foi quando ela pediu a medida protetiva. E o atendente olhou para a cara dela e disse assim: mas espera aí, você terminou esse namoro com ele tem poucos dias e já está com outro? Isso tem 6 meses aqui na nossa cidade, né? Não, e que fosse no mesmo dia. E daqui que ele tem a ver com isso? Isso. É da conta dele, do atendente, do policial, o tempo que ela terminou com um e começou com o outro, não é da conta dele, né? Então veja que coisa interessante. Isso aí poderia ter sido descrito. Essa é uma situação que cabia perfeitamente no livro, não caberia? Sim. Dá conta de ninguém, né, Rose? Sim. Né? Então vejo que essa literatura do absurdo fica cada vez menos absurda quando você lê as entrelinhas. E o que mais? Só um caso interessante também. A gente está falando aqui do judiciário, né? Porque tem a ver com o curso e com a leitura que nós estamos fazendo. Mas em outras esferas, será que não acontece coisa parecida? Um tempo atrás eu li um trabalho que falava sobre a condição, por exemplo, das mulheres parturientes, né? Mulher dando à luz. E se vocês verem os relatos de situações, tipo o médico tratando a mulher feito lixo, feito cachorro, né? A mulher lá gritando, né, por causa da dor do parto, mas cala a boca, estava na hora de fazer, não foi gostoso, agora fica aí gritando. Né? Principalmente mulheres em condição de vulnerabilidade, mulheres pobres de regiões periféricas procurando o sistema de saúde pública.
Mas não é exclusivo, mesmo mulheres bem instruídas, mulheres com boa condição financeira, são tratadas assim também, com relativa frequência em hospitais. A mulher parindo e o médico falando: ei, cala a boca, tá vendo aí? Na hora de fazer, não achou ruim, coisa assim, entendeu? Então você vê. Ou mesmo o assédio, né? Durante as consultas. Sim. Também. Sim. Exato, perfeito. Lá, e que mais? E a sequência do. Bom, aí depois que ele foi lá, o tio dele descobriu que ele estava em um processo. Tem a parte da mulher que assedia ele, fica tentando convencer ele, a mulher. É a esposa a própria sala do juiz, onde, lá, né? Onde chegou outro rapazinho, que é um estudante, que é rico das pernas também. Tortas, que carrega ela no estagiário, colo. Não é estagiário? No mesmo dia que ele foi lá ver os livros, aí logo depois a mulher chama ele para a sala e ela fica seduzindo ele e chegou o estagiário lá. Mas ele não gostou, ele queria que a mulher ficasse lá com ele, né? Então ele foi atrás para ver para onde que ele ia levar ela. Ele fica meio com ciúme das mulheres, depois que os homens tentam pegar as mulheres que ele, possivelmente ele acha que são deles, que deram em cima dele e ele quer só para ele também. E foi a impressão que ele não quer dividir. Foi o esposo dela que levou ele para conhecer como que era tudo lá dentro, onde ele começou a passar mal, né? Foi o marido dela que fez quando ele foi isso. Conhecer o fórum lá por dentro, né, em cima. Passou mal por causa do... E ele tinha a ilusão de que elas poderiam essa parte, professor, no processo. Mas essa parte eu queria entender mesmo, de uma forma mais completa. O que essas mulheres todas representavam? Porque essa que as meninas estão citando, ela se joga em cima dele, né, no caso, ela fica de pegação com o estagiário, né, e depois ela sai e ela ainda atende, parece o juiz, alguma coisa assim, que ela também atende, que um dia ele vai lá, ela não está, porque ela tá, e o próprio marido dela fala que ela atende ao juiz também. Então, qual a simbologia disso tudo? Que vocês acham? E essa é a mesma que teve relação com o cara dentro da hora da audiência dele. É a mesma que mulher. É o estagiário, não é? Que volta no outro dia? Que era o estagiário, Pegou isso, exatamente. Então, e o que vocês acham que significa isso? Safadeza. Eu só entendi como uma prostituição da justiça. Entendeu? Prostituição da justiça. Porque eu não consegui chegar assim a uma coisa mais aprofundada. Por isso que eu queria que o professor até me ajudasse se tem mais alguma coisa. Porque no ambiente do fórum específico, ele acha que tá... no ambiente específico do fórum, né, é uma analogia que parece bastante clara. Mas acontece fora do judiciário também? Sim, né, acontece fora também do judiciário? Se sim, então provavelmente vai significar também outras coisas. Em que sentido, isso, professor? É isso que eu queria entender. Então, mas eu quero ouvir primeiro as repercussões de vocês aí. Como é que essas cabeças pensantes interpretaram isso? Eu vi como uma eu já falei. Tanto com as mulheres, quanto com os homens que eram processados de forma errada, que eles, tipo assim, inventavam uma culpa para alguns da sociedade, né? Eu vejo que era uma forma da justiça, do sistema judiciário dominar, alienar essa sociedade e ter um domínio sobre ela também. Parece que tudo naquele contexto pertencia à justiça. Então, se tudo pertencia, as mulheres também pertenciam à justiça. Tanto que quando o Joseph ele vai procurar o pintor, várias meninas na faixa de 12, 13 anos começam a cercá-lo. E aquela cena, aquela parte do texto, induz, pelo que eu entendi, uma prostituição infantil. Porque o pintor falou assim para o Joseph, elas também pertencem à justiça.
ele falou para o Joseph, né? Elas também são da justiça. E as meninas, assim, bem sexualmente afloradas, para aquela idade que elas têm, que elas tinham, e elas ficavam assim também, se jogando aos homens. Então foi isso que eu percebi, esse domínio, e ao mesmo, e depois também, de repente, o fascínio dessas mulheres pelo poder da justiça, né? De estar ali envolvidas de alguma forma com aquele poder que elas entendiam ter, aquele ambiente, aquelas pessoas. Interessante. Acho que quer dizer que a justiça, ela consegue te envolver, te seduzir, que você domina ela. Quer dizer que você, como o homem consegue dominar a mulher, tem o poder sobre a mulher, quer dizer que, eu acho que nesse contexto quer dizer que dá a entender que é prazeroso, que vai ser bom, que a justiça vai ser favorável a ele. Está tentando enganar ele no fato da mulher agir nesse ponto. E no fato das crianças, acredito que seja uma forma de inocência, que ele consegue, vamos dizer, que a inocência também é prazerosa, porque nessa época, essa idade era normal também para eles ter crianças também como objetos sexuais deles, né? Então, seria pedofilia nesse ponto, mas seria a forma que você teria, tanto da forma das melhores causas maiores, você sempre seria, você conseguiria dominar. Acho que seria mais ou menos isso. Só que era ele tudo ilusório, isso que eu ia falar, porque ele achava que ele tinha domínio sobre essas mulheres, que ele tinha alcançado um favor dessa justiça, né, que se pudermos colocar nesse sentido, e no fundo ele não tinha conseguido nada, ele só tinha perdido foco, perdido tempo, cada vez mais afundado naquele processo, cada vez mais afundado, sabendo menos cada vez mais, né? Cada dia mais ele sabia menos daquilo que estava acontecendo, ia perdendo a fé, ia perdendo o ânimo, totalmente iludido. E aí? O professor sabe falar e aí? Não vou em nada que a gente fala. Dona Luana, eu quero saber o que a senhora acha disso. A Luana é quietinha. A Luana vai subverter as nossas expectativas aqui agora. Vamos lá. Pode. Digite. Mas e aí, quem mais? Quando ela digita, professor, a gente tem que lembrar e perceber que todas as pessoas que se envolvem com Joseph, tanto o pintor, advogado, fulano de tal, enfermeira, todas essas pessoas fazem parte do judiciário. Todas elas têm um gancho ali na parte do judiciário. Tanto as crianças como qualquer outra pessoa que ele se envolve. Inclusive, esses dois policiais, podemos dizer assim, que vão pegar ele no dia, ao amanhecer, são próprios funcionários do banco onde ele trabalha. Então, todas as pessoas estão envolvidas com ele, que ele vai atrás, que ele busca ajuda, até, inclusive, mais lá na frente, o padre lá também é da justiça. Sobre isso também que eu estava falando antes, Sayuri, quando o pintor fala, né, que todos os locais que são chamados águas furtivas, né, que perto entre a cunheira dos prédios, o último andar do prédio, todos pertenciam e tinham secretarias da justiça. Ou seja, se todos eram da justiça, a justiça estava na cidade toda. Todos viviam embaixo da justiça, só que a maioria não sabia. Que mais? Eu fico pensando muito do que as pessoas, da justiça, é que existem policiais que são corruptos e eles só fingem que é da justiça. Aí tem um ladrão que ele faz parte da justiça, tem toda uma malemolência deles ali,
para poder, na justiça, por exemplo, manipular alguma coisa ali na justiça. Foi muito que aconteceu que eu meio que simulei eles com uma das coisas das mulheres, né, delas manipularem eles, então muitas das pessoas, policiais, manipularem o julgamento para acontecer de uma forma e, na verdade, a pessoa só está perdendo o tempo dela, o julgamento dela ser muito injusto, ela não sabia o que está acontecendo ali, e ela acabar se iludindo e no final quem se dá mal é ela, e no final não aconteceu nenhum julgamento, foi só uma ilusão e perda de tempo. Muito bem. Então vamos lá. Será? A Luana falou que o meu sentimento é de que o leitor começa a ficar tão angustiado quanto o Joseph, todos estão subordinados a algo e ninguém sabe exatamente a quem se deve essa submissão. Então, essa sensação de sufocamento é uma constante ao longo do livro inteiro. Mas vamos lá. Por que essas mulheres têm esse comportamento ao longo do livro? Né? Que alegoria isso representa? Será que o Franz Kafka é um babaca? Ele vê e representa as mulheres desse jeito complicado? Provavelmente era, né? Provavelmente era. Mas assim, babaca, se você olha para ele, mas é aquela coisa, se você faz essa leitura olhando, né, da frente para trás. É a mesma questão que a gente discutiu lá com o Lewis Carroll, né? Ele era pedófilo, né? Naquele momento não jamais seria considerado, hoje provavelmente seria, mas é uma leitura, né, reversa, que é bastante problemática. Mas quando a gente pensa no Kafka, a forma como ele retrata essas mulheres, não só nesse, mas em outros livros, mostra que provavelmente ele seria um babaca hoje, no que diz respeito a essa relação com mulheres, mas não é que ele especificamente fosse isso, né? É assim que o mundo via essas mulheres. Mulher, essa coisa do o objeto do desejo, essa coisa que o homem também não entende direito, essa criatura sedutora, maliciosa, que é como os homens ao longo do tempo costumavam representar as mulheres, não é isso? Basta você olhar nesse momento histórico, na Idade Média, na Antiguidade, basta você ver a leitura bíblica toda do que é a mulher, né? A mulher, o pecado, corrupção da carne, aquela coisa toda, isso está reproduzindo um pouco desse mesmo discurso, dessa mesma interpretação do feminino, que não é igual ao homem, o feminino é outra coisa. Por isso que essas mulheres, elas têm essa... É quase que como se ela não tivesse vontade própria, né? O homem manda ela fazer alguma coisa, ela vai e faz, né? O marido manda ela fazer, ela vai e faz. E quando ela faz sem o marido saber, é porque ela tá com vontade de fazer, né? Ela está com vontade de dar vazão à luxúria. Não é isso? Então, na verdade, é uma apropriação, uma abordagem daquilo que é a mulher, daquilo que é o feminino, que é profundamente problemático. Então, isso é uma coisa muito típica desse período. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Tem mais. Como vocês bem identificaram, essas mulheres também faziam parte do judiciário, não é verdade? Só que, qual que é o sentido de pensar nelas como parte do judiciário? Então pense que quando ele fala em judiciário, o judiciário é só um símbolo de uma coisa maior, na verdade não é o judiciário, seria aquilo que nós chamaríamos de o sistema. Se vocês olharem para os filmes dos anos 80, era muito comum as pessoas dizerem, não, o sistema está errado, temos que mudar o sistema, né? O sistema não funciona, aquela coisa toda. O que é o sistema? É uma coisa etérea, né? Uma coisa, o sistema, o que é o sistema capitalista? É o Estado? A sociedade? É uma mistura de tudo isso, né? Tudo isso junto e misturado. Por sistema ele está pensando o mundo à volta. Ele está pensando nesse mundo torto em que parece que está todo mundo conspirando contra ele. Ele não entende porcaria nenhuma do que está acontecendo. Parece que todo mundo sabe o que está acontecendo, menos ele. Vocês não ficaram com essa sensação? Parece que todo mundo sabe o que está acontecendo, menos a personagem central. Elas fazem parte de um sistema maior, de um sistema ampliado, que está tudo errado, tudo funcionando do jeito torto. Mas não só as mulheres, também as crianças, as outras personagens, o estagiário, todo mundo, né? Todo mundo está meio que corrompido, tudo é parte dessa coisa torta, dessa coisa meio torpe, dessa coisa infame,
que eu olho para a minha volta e vejo isso com desconfiança, não entendo direito, mas eu vejo muita gente se dando bem. Eu vejo muita gente achando isso aí bom. Então vamos pensar no exemplo mais contemporâneo. Vamos pensar no exemplo mais atual, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Mas isso também é uma interpretação. É uma interpretação possível, entre outras. Então, olha só. É como se a gente pensasse no nosso caso. Quem aqui é bandido? Safado, ladrão, corrupto? Quem de nós aqui é bandido, safado, ladrão, corrupto? Parte de tudo aquilo que está errado nesse país? Quem aqui é parte desse sistema corrupto que destrói tudo que toca, que acaba com tudo aquilo que é bom à nossa volta? Nenhum de nós acha que é. Mas quando nós olhamos à nossa volta, é aquela coisa, o brasileiro com aquele discurso, ninguém presta, tudo que está à nossa volta está errado, ninguém presta, essa coisa toda. Mas aí você vê quem que faz parte desse sistema corrupto. O judiciário faz parte? Gastando mais do que devia, né? Não se comportando do jeito adequado, tomando decisões profundamente problemáticas. Mas e os empresários? E os alunos das escolas e das faculdades? E os professores? E as instituições de ensino superior? Estão todas cumprindo as suas obrigações direitinho, tudo bonitinho, todo mundo faz o que devia fazer, está tudo certinho? Ensino superior no Brasil é uma maravilha? Ensino geral é uma maravilha? E os hospitais? Os médicos? E os advogados? Entenderam onde eu quero chegar? Então quem que não faz parte desse sistema? Quem que não faz parte desse sistema? O que ele está relatando é o mesmo sentimento que nós temos quando a gente olha à nossa volta. Quem que não é parte desse sistema? Quem que não está aí andando mais rápido no trânsito do que devia? Dando propina, cobrando propina, fazendo essas pequenas indignidades do dia a dia, tomando atalhos aí no sistema, tomando atalhos na justiça, essa coisa toda. No final das contas, o que ele está descrevendo no comportamento dessas mulheres, mas não exclusivamente dessas mulheres, o comportamento de todas as pessoas, é justamente essa mesma situação que nós também temos. Esse sistema está podre, e não é porque um juiz isolado lá no final da última sala, no fórum, lá em cima do prédio, se comporta desse jeito. É todo mundo que está à minha volta. É o mundo do jeito que ele está à minha volta que é assim. Não é um fenômeno isolado. Essa é a corrupção do mundo. É o mundo tocado pelo mal. E ninguém quer ser culpado, exatamente. Mas todo mundo é parte desse sistema. É isso que ele está querendo dizer. Quando ele pensa as meninas, é o estagiário, são as mulheres, é o juiz, são todas essas pessoas. Aquilo que ele chama de judiciário seria esse sistema social, esse sistema de coisas que ocorre à minha volta, que eu não entendo, que eu discordo, mas eu tenho pouca coisa para fazer, porque o mundo inteiro é assim. Pode falar o Carlos, depois a Marilene, que pediram aí para falar. Não, professor, você já passou a parte que eu ia falar já. Uhum. Fala, Marilene. Não, só sobre essa questão de corrupção, também uma coisa que eu observei é que tem uma corrupção financeira ali muito grande, né? Tudo interligado também entre as pessoas com quem ele entra em contato. Ele começa gastando com o advogado, né? Que indica que ele tem que procurar outro fulano, que ele encontra outro fulano, que indica que ele tem que procurar o ciclano, e por onde ele vai, ele acaba, igual do pintor, ele acaba comprando as obras, do advogado ele paga o advogado, então tem toda uma corrupção financeira ali também envolvida. E não é assim que as pessoas se sentem no mundo que nós vivemos também? Né? Mas e aí? E como é que esse livro vai se encaminhando para o final? Acho que agora chega a parte do tio, né, que a Sara tinha comentado antes. Tio? Sobre o tio do... É tio, né, do Joseph. Então aparece a família dele também? É. Onde o tio dele fica sabendo e por conta da reputação da família, pede para ele, apresenta ele a esse advogado, né? Que é onde entra o advogado agora. E onde ele tem que contar. Na verdade, todo mundo fica sabendo da história dele. O que ele mais. E o tio já tinha falado antes com esse advogado, né? Onde ele vai lá, conhece esse advogado. Onde conhece a Helene, né? Acho que se não errar. Sim.
Bom, é onde é a parte do advogado. Vocês podem começar também. E aí? Como é que vai indo para o final? E levou 6 meses, demorou 6 meses, o advogado não tinha registrado nem o primeiro documento lá para ele. Não tinha registrado nada. E ele começou a se cansar, né, disso, porque o advogado não dava devolutivas do que estava fazendo, de como estava o processo dele, não dava informação para ele. Ele começou a ficar muito angustiado com isso, por não saber como que iria terminar, né, o processo. E como é que ele reage a isso? Ele resolve demitir o advogado e fazer ele mesmo a sua autodefesa. E aqui nós podemos fazer isso? Nós nem esse direito nós temos. Eu saiba, não. Mas e aí? E o que mais? Ele demite o advogado. Aí ele demite o advogado, daí ele começa a trabalhar em cima da sua Tem defesa. o comerciante que fala com ele sobre todos os... Ele tem 5 advogados. Ninguém resolve o lado dele. Já faz 5 anos que ele está na justiça ele era bem de situação de tanto pagar advogado. Hoje em dia ele é sem nada. Ele é bem humilhado por esse advogado. Então, duas questões. Duas questões interessantes. Aí vocês falam do comerciante, do pintor, o que essa gente tem a ver com o processo? Então, nada, e todos eles trabalham para a justiça. Nada e tudo ao mesmo tempo, é isso? Tá. E essa coisa do processo que leva uma eternidade, essa coisa toda, vocês já ouviram falar no lugar que acontece isso? Não, tem um certo país aí do hemisfério sul em que acontece coisa assim, que o sujeito entra na justiça e morre, né? Os herdeiros talvez vão ver a cor do dinheiro. Isso quando o governo decide dar o calote, né? Na situação dos precatórios, aí não vai pagar mais não. Depois você se vira. Então você ganhou, mas não levou, é isso? Vocês já pararam para pensar numa situação como essa? O que é isso? Você entra na justiça, o processo acontece do jeito todo que você não entende, né? Num lugar que não é da sua área. Aí vai levar uma eternidade, aí finalmente você consegue ter um ganho de causa. Aí você vai para a fila, né? No dia que der, no dia que der o governo paga. Mas aí quando já saiu a autorização para pagar, o governo pega o dinheiro, né? Gasta com outra coisa e fala, não, agora não, depois. Espera mais um pouco aí, depois a gente conversa. Eu tenho um precatório que já tem 11 anos. Só? Criança ainda. Não pode nem casar ainda, nem na época do Kafka. Tem outra história interessante do livro, é a parte da pintura, né? O pintor, que é onde, quando ele entra na sala do advogado, ele vê a pintura da justiça segurando a balança, mas com asas no pé, onde ele questiona sobre por que ela tem asas, né? Sendo que a justiça deveria ser estável, né? E com as asas voando, ela não seria estável. O porquê? Essa parte da pintura é bem interessante. Para fugir das pessoas. É para isso. Então quer dizer que a justiça nunca seria justa, né? Ela nunca conseguiria pesar a justiça realmente, né? Então ela nunca seria justa. De novo, então pense que tudo aquilo que ele está descrevendo são sentimentos, são sensações, são representações visuais para as sensações que as pessoas têm diante daquilo que é a justiça, diante desse mundo. Fala. Essas pessoas... Pessoal, já falei, vocês não precisam pedir para falar, basta ir falando, senão depois... Pode falar. Essas pessoas que advogavam sem ser formado em direito eram chamadas de rábulas, né? Sim. E eu fui pesquisar um pouquinho, aí assim, são pessoas que são boas para falar de oratória, mas que não conseguem chegar a conclusão alguma. Achei muito interessante isso. São essas pessoas que entravam para defender os casos, mas sem ser formado em direito, falavam bem, mas não conseguiam resolver nada.
Bem marromeno isso aí. Né? Bem marromeno isso aí, porque no fundo isso já é uma construção, né, histórica profundamente marcada pelo preconceito. Não que o operador do direito não precisa ser um profissional qualificado, ele tem que ser. Tanto que nós discutimos isso lá no texto que falava sobre sociologia jurídica, né, nos itens da modernização do direito. Uma delas é a profissionalização do sistema. Então, só que também há muita barbaridade que é dita em retrospecto por conta desse preconceito também em relação às pessoas que estão de fora do sistema, né? Peraí, deixa a Karine falar primeiro. Fala, Karine. Eu ia falar em Karine. relação à pintura. Que, tipo, a justiça deve ficar, tipo... Ele fala que não é uma boa mistura, que a justiça deveria ficar parada, que senão a balança oscila e não se pode tomar uma decisão justa. Foi o que a Jennifer falou, eu só queria complementar. Sim. E eu ia falar da figura também. Que eu acho que tem uma analogia também que algo voando a gente não consegue pegar, é algo inacessível. A justiça talvez é inacessível para muitas pessoas, né? Sim, justiça, e se a gente for pensar num sentido mais amplo, não só justiça, mas sistema, a gente está passando na ordem, na racionalidade desse mundo. Como é que as coisas funcionam? Como é que você entende as coisas que estão acontecendo à sua volta? No fundo, é como se as explicações estivessem fugindo da gente, né? Qual que é a razão das coisas acontecerem? Quando você não entende o que acontece à sua volta, a sensação é a mesma, né? É a justiça sendo aplicada, mas também as razões pelas quais as coisas acontecem, né? Ainda sobre as pinturas, é uma analogia sobre os juízes serem pintados como reis, sempre perto de um trono, como superiores, sempre como figuras sendo exaltadas. Figuras de autoridade suprema ali, né? Isso. Sim, é verdade. E como é que termina o livro? Ele morre, né? Morre? A parte do padre lá, da catedral lá, é bem esquisita também. Eu achei bem esquisita essa parte. O que acontece na catedral? Vai, gente, ajuda aí. Na catedral ele encontra, né, a catedral completamente vazia, sem iluminação. Ele só conseguia ver os objetos assim com a iluminação que ele mesmo possuía também, né? E daí ele vê um padre pronto para fazer um sermão com a igreja vazia. Aí quando ele vai se retirar de fininho, porque ele falou assim, pensou com ele, eu que não vou ficar aqui aguentando sermão sozinho, né? Aí o cara chama diretamente a ele, Joseph K. Aí ele para, né? Opa, então é comigo. Aí ele vai escutar o que ele tem a dizer e ele fala que ele também é da justiça, né? Essa é da prisão, né, parece? Oi? Essa ele questão da prisão, assim, é como se fosse do cárcere, isso. E começa a contar para ele... Fala com ele quase como se fosse por parábolas, né? Conta para ele uma historinha toda que ele fica completamente perdido daquela história. Eu também fiquei bem perdida, né? Nessa parte eu fiquei. Ele conta que tem um senhor que chega na porta da justiça, né? E lá tem um guardião. E ele quer entrar. Sabe que esse é o trecho mais famoso do livro. Muita gente pode. conhece só esse trecho e nem sabe que é tirado desse livro. Sim, eu pesquisei. Tem um livro, mas realmente eu não conhecia. Foi meu primeiro contato com essa história. E que, fora ele, né, tinha outras portas com guardiões muito mais poderosos que ele, né? E daí o cara fica ali e o guardião aceita alguns presentinhos, como se fosse para não desfazer dele, providencia um banquinho e ele vai envelhecendo, até que no último dia de vida dele ele faz a pergunta-chave, né? Por que ele não vê outras pessoas ali tentando entrar naquelas portas da justiça? E o guardião responde, porque essa porta é exclusiva para você.
né? Vocês viram que lindo isso? Vai dizer que vocês não sentiram um arrepio na hora que vocês leram isso. Não, eu não Eu senti horror. A pergunta-chave, ele morrendo, o cara fechando a porta e indo embora porque aquela porta era só para ele. Gente, que isso? Primeiro não podia abrir a porta, depois quando o homem já estava morrendo, a porta era para ele. Ou seja, né, o tempo podia entrar, depois que leva... O tempo que leva mas o guarda... para se ter acesso. O guarda não falou para ele que se ele atravessasse, ele ia encontrar grandes desafios mais à frente? Essa que é a questão. E por que o Joseph não atravessou? Porque ele disse que aquele não era o momento. Mas qual que seria esse momento, então? Mas o ponto é, por que o Joseph simplesmente não foi e atravessou? Acho que ele queria dizer, era um desafio, porque em referente à justiça tudo é complicado, mas se não enfrentar, não vai vencer nunca, né? São grandes desafios que ele enfrentar, mas se ele não adentrasse, não fosse... O guarda falou que ele sabia que dali para frente era perigoso, mas ele nunca entrou, então ele deu a opinião dele. Por que ele não foi pela intuição dele, né? O K? Por que ele não entrou, foi resolver? Que o guarda estava barrando fisicamente, aqui você não passa. Era assim que o guarda estava? Não, ele só aconselhou a não entrar, mas não falou nada que era proibido. E ele não entrou, ficou lá sentado o resto da vida inteirinha. Estava esperando alguém mandar ele entrar, né? Mas tinha que ser ele que ia atrás. Ele não foi. E o que vocês acharam disso? Parece uma analogia para alguma coisa? Vocês conseguiram entender a profundidade disso? Tem a ver só com justiça, isso? Essa era a porta da justiça. Não. Claramente você entende onde ele quer chegar. Mas será que você consegue usar essa mesma analogia para outras coisas? Na verdade tem que usar quase para tudo, para a gente tentar resolver a vida da gente. Se a gente não for atrás, a gente não resolve nada, né? Se a gente não botar a cara para bater, a gente fica sempre na mesma. Pois é, mas reclamar, não ir atrás, não tentar resolver, não adianta. Mas veja como ele resolveu isso de um jeito bonito. Eu recomendo que vocês depois leiam de novo com calma só esse trecho. É só degustando. Vocês vão ver que coisa maravilhosa. Porque é verdade, porque isso mostra... Desesperançado, né? Você teria que escrever vários tratados de sociologia para chegar às conclusões para onde o Kafka nos carregou com esse trechinho. Entender? Então, por que as pessoas têm essa dificuldade de fazer parte do sistema, de conseguir entendê-lo, de entrar nele, de ter acesso de alguma forma, de ser incluído? É uma alegoria maravilhosa para essa questão da inclusão social, dessa ideia de qual que é o seu papel dentro dessa sociedade. Isso tem a ver com milhões de coisas. Isso explica, por exemplo, a natureza profunda daquilo que é a carteirada, né? Você sabe com quem você está falando? Essa coisa do ego superinflado de certas pessoas, ou da baixa autoestima de outras, de gente que nem acha que aquele é o seu lugar. Em que, por exemplo, esse trecho inteiro é diferente daquela plaquinha na frente do fórum que diz que você precisa estar trajado adequadamente para adentrar aquele local. O Kafka explica pra gente o significado dessa placa, ou não? Isso aí não é esse conto do Kafka que está dentro do livro? Não conta pra gente qual que é o significado profundo das placas que estão na porta da justiça no Brasil? Ou não? O que vocês acham? Faz sentido, porque esse primeiro guardião, ele fala assim, os que estão lá dentro são muito mais poderosos que eu, né? E se a gente for colocar na real do fórum, a pessoa que está lá atendendo na primeira porta, se ele colocar um obstáculo para uma pessoa simples, ela só imagina que lá dentro tem gente mais poderosa ela mesmo. Para ali. E para ali na porta. Para ali na porta. Mas tem outras coisas também, por exemplo, no primeiro acesso à justiça e as defensorias.
E se você chegar lá e o defensor é um babaca? Ou ele não está interessado no seu caso? Ou não tem acesso ao defensor, porque né, são sobrecarregados e essa coisa toda. E aí? E como é que você passa dessa porta? Ou não é uma porta intransponível? Intransponível exatamente ela não é, porque não tem ninguém barrando. Mas você teve ali um primeiro aviso. Como é que você passa aqui? O primeiro desafio. Como é que você passa esse desafio? Quantas pessoas você não acha que ficaram sentadas esperando o resto da vida e no fundo engoliram a injustiça diante da incapacidade de atravessar essa porta que nem fechada não está? É a falta de conhecimento, né, tanto nessa alegoria quanto da gente como ser humano, o desconhecido atemoriza. Então, mas a falta de conhecimento sobre os seus direitos, a falta de conhecimento geral sobre justiça, mas também a falta de familiaridade, entendeu? Essa coisa que isso não é pra mim, isso não é pra gente como eu. E isso acontece em muitas coisas, em muitos momentos da vida. Por exemplo, você sabe o que a minha mãe falou pra mim quando eu passei no mestrado? Primeiro, quando eu passei no vestibular de uma faculdade pública e saí de cidade e fui estudar, cheguei lá, fiz meu mestrado, depois o meu doutorado, e também falou isso quando eu fui apresentar trabalho em congresso no exterior. A única coisa que a minha mãe falou, mas assim, tentando me proteger, né, coitada, porque a minha família é muito humilde, né? Minha mãe foi empregada doméstica a vida inteira, meu pai era carpinteiro, né? Trabalhou também até morrer, né? Uma família inteira, né? De gente pobre, assim. Então eu sou, na minha família, por parte materna, não a primeira, mas provavelmente a única pessoa que teve acesso à chance de fazer um curso superior, mas ninguém na minha família tem curso superior. Parte de mãe, de pai, aliás, tem mais algumas pessoas. Mas enfim, então aqui que essa minha mãe, que era analfabeta, funcional, falou pra mim, né, quando eu passei na faculdade, depois quando eu comecei no mestrado e doutorado, ela falou: meu filho, mas você vai saber fazer isso aí, coitado, ela falou, não faz isso não, né, você vai só sofrer com isso não é coisa pra gente como nós, tá vendo, você vai fazer isso aí, depois isso não dá certo. Minha mãe falou isso quando eu passei na faculdade, quando eu comecei a fazer o mestrado e quando eu comecei a fazer o doutorado. Expliquei para ele o que tinha que fazer um trabalho original, terminar para você escrever uma tese, passar por uma banca com 5 professores, aquela coisa toda. Ela falou: faz isso não. Não faz isso não. Você vai... Meu Deus. Mas ela falou isso querendo me proteger, então ela não estava tentando me diminuir. Ela estava tentando me proteger. Imagina, isso não é coisa pra gente como nós. Ela não conseguia nem conceber a possibilidade de ver o filho dela sendo um doutor. Não pode. Não pode, isso não é pra nós. Né? Não faça, não vá. Não passe essa porta. Não vá. Muitas pessoas se sentem assim, né? Inferiores. Então, mas o que o Franz Kafka está contando pra gente é isso. É esse sentimento. Que é um sentimento que a esmagadora maioria da população tem. Quem não sabe o que é isso é quem já atravessou a porta e não sabe o que é você estar do lado de fora. As pessoas que não conseguem compreender esse sentimento é porque esse sentimento não diz respeito a elas. Veja como é profundo isso. Ele está contando pra gente, ele está dando pra gente a chave para entender o mundo, para entender esse mundo que nós vivemos. Só isso. Só isso. Quem são essas pessoas que estão do lado de fora? São as pessoas que têm esse sentimento que ele descreve. São no fundo, a maioria de nós, né, somos essas pessoas do lado de fora. Só que às vezes a gente tem a dificuldade até para se reconhecer. Né? Essa coisa de você olha e fala: não, isso não é para mim, isso é para o outro, eu não. Né? É nessa parte que faz sentido, essa porta é só para você. Porque a minha porta pode não ser a sua. A minha dificuldade pode não ser a sua, não pode não ser do outro. De repente, o que para o outro é fácil, para mim é difícil. Sim, é verdade. Tá. E como é que o livro termina? Com a facada. Eu vou deixar para a Jennifer. Depois de um ano de todo esse processo, né? Me descreva a cena final. Depois de um ano de processo, o que acontece? Ele vai 2 homens vai de encontro com ele para buscá-lo, para levá-lo para matá-lo.
Acho que ele já está tão cansado, tão exausto de todo esse processo do... Ele se entregou? Ele se entregou? Ele se entregou, ele já não aguentava mais lutar contra a justiça. O processo pesou tanto sobre ele, tanto sobre a vida dele, que ele se cansou. Não dá para entender, ele pediu para que matassem ele. Ele contratou 2 homens para matá-lo, no meu entender. Eu não entendi que ele tenha contratado, mas ele aceitou a morte passivamente. Por que ele que morreu? Eu não entendi, Jennifer? Morreu? Oi? Ele morreu? Morreu, Sim, esfaqueado, ainda deu 2 voltinhas no coração dele. Só para ver se saía sanguinho mesmo. Leitor, a gente só acredita que morreu quando vê corpo. Mas ele foi esfaqueado? Foi. Ele foi morto? Ele morreu. Mortinho. Vocês têm certeza Morridinho. que ele morreu, gente? Sei não, ele viu uma janela lá no fim do túnel. Então, eu não entendi direito aquela janela que ele viu se abrir e um homem estaria naquela janela. Eu cheguei a pensar que seria a pessoa que tivesse mandado matar ele, entendeu? Que estava ali assistindo. Mas depois eu olhei na internet Mas eu estou vi que não, chocado que com isso. Ele morreu? Vocês têm 2 certeza? jagunços. Professor, assim, duas pessoas chegaram, chutaram a porta dele, aí chutaram a outra porta no dia também do aniversário, na véspera do aniversário dele, ou seja, ia completar exatamente 1 ano. Aí levaram ele para um local, ele foi, conduziram ele normalmente, e lá eles arrumaram ele de várias formas até conseguir fazer a execução. Só que tem essa parte final realmente, que antes de fechar os olhos, como se diz assim, de morrer, ele vê uma janela se abrindo e alguém passando por ela. Antes da facada no coração. Mas nós não vimos que são todas alegorias, as descrições que ele faz? Alguém, quem que matou? Ou quem que participou dessa cena? Quem que participou dessa cena? E ele faz várias perguntas de quem seria. Mas ele descobre o que aconteceu? Ele descobre o que aconteceu? Então não, vamos pensar no... Ele morreu sem saber o processo dele. Então vocês imaginem alguém metendo o pé na porta da sua casa, te acusando de alguma coisa, que você nem sabe o que é. Aí você acaba sendo institucionalizado de alguma forma e a sua vida chega a termo. E você nem sabe, nem entende o que aconteceu e não sabe por quê. Vocês acham isso possível? O Estado, o governo chegar, meter o pé na sua porta e te levar, te acusar de alguma coisa e acabar com a sua vida? Então, vocês veem, ele morreu na década de 20. As irmãs dele, você sabe como morreram? Nas câmaras de gás do Holocausto. Né? A família judia. Um dia o Estado chegou, meteu o pé na porta da casa deles e levou embora. Qual que é a acusação? Eles foram acusados de quê? De ser você mesmo. Você é você. Você faz parte de uma etnia, de um grupo que eu odeio, que eu não quero mais que viva. Então você não pode mais viver. Você tem que morrer. Aí eles passaram por um processo judicial, claro, onde houve uma acusação? Não, foram presos. Aí o que aconteceu com eles? Foram desumanizados, deixaram de poder usar roupas próprias, passaram a usar uniforme, deixaram de poder passar a usar o próprio nome, passaram a usar números tatuados na pele, foram escravizados e morreram, sendo executados em massa. Em que isso é diferente do que o Franz Kafka descreveu ali? Um dia o poder chega e destrói você, destrói a sua vida completamente. Por quê? Porque sim. É porque você é você. Não foi isso que aconteceu durante o regime nazista? Aconteceu com a família dele inteira, aquilo que ele escreveu no livro. Veja que cheiro da realidade que esse sujeito tinha, hein? Ele está simplesmente prevendo o futuro. Mas e hoje, não acontece isso aqui também à nossa volta? Quando o sujeito lá na favela é executado a tiros, e não se sabe por quê, mas o cara é preto, tá andando no meio da rua à noite, mas nessa postura meio suspeita, tem que ser bandido. Eu posso até não saber porque eu estou matando, mas ele com certeza sabe que eu estou morrendo. A polícia chega lá, o Estado, na verdade, né, chega lá e toma a vida do sujeito. Por quê? Porque ele é ele. Porque eu quero.
Não tem explicação, não tem nada. Porque sim, metralhar pessoas que estavam em lugares onde você pode metralhar. Em que isso é diferente do que é descrito pelo Kafka? Pode falar, Rose. Então, de fato, ele foi executado. Aí é que tá, o livro dá a entender isso. O livro dá a entender. Mas é uma interpretação. Você pode interpretar dessa forma. Que a vida dele chegou a um fim ali, daquele jeito. Não que ele desistiu da vida dele. Tipo, permitiu que fizesse com ele. O ponto é, as pessoas que foram desumanizadas pelo nazismo, transformadas em números, em coisas, deixaram de ser pessoas, foram escravizadas ali dentro daquele sistema. Elas não desistiram antes? Por exemplo, como é que elas entraram na câmara de gás? Andando bonitinha, né? Então, igual boi, assim, você pô, entra ali. Elas foram indo, sabiam que ia morrer, elas foram andando, entraram lá, a câmera fechava, elas ficavam esperando. Aí o gás passava, tomava a vida dela, tombava. Não tinha outra saída. E as pessoas que vivem no mundo de hoje, em determinadas situações sociais, em determinadas regiões do Brasil, elas não se entregaram também, em muitos casos, em muitas situações, à inevitabilidade? Quem que você vai ser quando crescer? Você pergunta para essas crianças. O que elas vão te responder? Ela fala, não, eu quero ser médico. Aí o pai e a mãe dão risada na cara. Quero ser advogado. Mas como, né? Onde? Ela estuda onde? Naquela escola que o professor chega lá com medo. Porque o tráfico chega na porta da sala. Eu tenho amigos que já me relataram essa situação. Eu estava dando aula numa escola na periferia de São Paulo. Entrou lá o traficante, bateu na porta da sala e falou, professor, desculpe atrapalhá-la aqui. Então, chegou lá, viu Chegou a droga, vocês estão liberados aqui, pode ir lá para comprar que está tudo certo. Aí acabou. Uma escola que acontece isso, qual a chance das crianças que estudam lá ter futuro? E alguns até falam, né? Você é bandido igual meu pai. Muitos, porque acaba sendo quase que inevitável, né? A força que empurra a estrutura social inteira, que empurra a pessoa naquela direção, é a mesma que empurrou Kafka na direção para onde ele caminhou. Como é que você foge desse impulso inexorável? Por isso que veja que coisa interessante, como é cruel você olhar para certas pessoas e dizer, isso é vagabundo, isso é lixo, isso não é um ser humano, isso tem que morrer. Como é que você sabe? Você conhece o coração dessa pessoa para poder dizer isso? Quem sou eu para dizer isso em relação a uma outra pessoa, a um outro ser que nasceu, que teve mãe, que teve pai, que cresceu, né, que tinha sonhos, que tinha lá as suas ilusões, e a vida levou ele. E as escolhas dele também o levaram para ser aquilo que ele é hoje. Mas o ponto é, quem sou eu para dizer que o outro não é mais pessoa? Mas nós não fazemos isso também? O apontar o dedo e o Franz K, da Joseph K tem que morrer. Nós não fazemos isso com pessoas à nossa volta? Nós não somos as mesmas pessoas que olham para os outros com medo? Que olha para o outro e diz, puta, vou contratar um cara desse aqui para trabalhar aqui na empresa e essa coisa toda. Quem é que mata? É o cara que puxa o gatilho ou foi o contexto inteiro que levou a isso? Né? O cara mora onde? Então, o endereço, puta merda, nesse lugar, como é que eu vou contratar uma pessoa que vem de lá? Currículo com foto, né? Você tem que olhar para a foto e ver se o cara é bem apessoado. Né? Se não for bem apessoado, né? Como é que eu vou contratar? E como é que a pessoa atravessa essa porta? Quem é que está na frente da porta aguardando? Somos nós. Somos nós. Pedir para a pessoa que tem experiência sem dar oportunidade para ela que ela tenha. Eu quero contratar alguém com experiência, mas quem vai ser o primeiro a te dar essa oportunidade? Pois é. Então você viu como é profunda essa leitura do Franz Kafka? Tem a ver com o direito isso, com o judiciário, com como funciona o sistema, com as leis. Tem tudo, né? Tem tudo a ver. Isso é muito interessante para você compreender como funciona o sistema, para a gente entender que a lei vai muito além daquilo que está escrito. A gente precisa compreender o funcionamento do sistema, as pessoas que fazem parte desse sistema, o impacto que isso tem na vida das pessoas, o impacto das nossas ações na vida das pessoas, para evitar que nós sejamos as mesmas mulheres do processo. Aquelas pessoas que estão seduzindo, destruindo, arrancando a vida dos outros aos poucos, por via diversa, e fazendo com que ele nunca alcance a verdade. Isso é muito mais perto da nossa realidade do que aquilo que parece. Então é uma leitura
que vale demais a pena. Então eu recomendo que quem ainda não terminou o livro, leia, ok? Então finalizem. Pessoal que leu, eu recomendo que dê uma olhadinha de novo lá no conto, né, sobre a Porta da Justiça, e sobre se ele morreu ou não. Para mim, jamais. Para mim, jamais. Né? Sou otimista, mantenho a esperança até o fim. Mas ele morreu talvez de outras formas, né? Talvez, será que ele já estava morto quando chegou naquele ponto? Né? Porque, por exemplo, de esperança ele estava. O sujeito que morreu na câmara de gás, entrando lá por livre e espontânea vontade, por vontade, assim, entrando lá com as próprias pernas, né? Sem nome, com um número tatuado na pele e tendo se tornado aquele número, ela não já estava morta? Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa discussão. Ela é muito rica, muito interessante entender isso, né? Como o direito não precisa ser uma coisa chata, né? Voltada só para temas da filosofia ou para temas estritamente legais, né? Vamos lá, decorar código. Não é... Isso é de uma pobreza mortal, né? Se você virou um decorador de código, você já está meio morto, né? Você já entrou no mesmo estado de ânimo do Franz Kafka, né? Do Joseph K., na verdade. E a gente não pode se deixar levar para isso, né? Nós temos que ser muito mais do que isso. A gente não pode se deixar dominar, se deixar abater por esse sistema. Ok? Então é isso, pessoal. Abraço para vocês.